Muitas pessoas acham que o batismo na água é o que salva. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Existem milhões de pessoas batizadas na água e completamente não regeneradas por dentro. Então a pergunta é: qual é o verdadeiro batismo segundo a Bíblia? O batismo na água não salva ninguém. Ele não apaga pecados, não regenera o coração e não transforma ninguém automaticamente. Se fosse assim, bastava molhar o corpo e não haveria necessidade de arrependimento, fé e obediência. A própria Escritura diz que somos salvos pela graça, mediante a fé. A água não salva. Quem salva é Deus. O verdadeiro batismo acontece quando a pessoa é regenerada pelo Espírito Santo. Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse nascimento espiritual não é um rito externo. É quando o Espírito do Pai passa a habitar na pessoa e começa uma transformação real de dentro para fora. A pessoa passa a odiar o pecado, começa a amar a verdade, deseja obedecer à palavra e entra num processo de santificação. E isso é regeneração. Isso é o verdadeiro batismo. O problema é que hoje muitas pessoas são batizadas na água, dizem crer em Deus, mas não vivem o Evangelho, não obedecem à palavra e não têm compromisso com santidade. A Bíblia diz que até os demônios creem em Deus e tremem. Crer em um Deus genérico não salva ninguém. Muitas pessoas não creem no Deus da Bíblia. Elas creem em um Deus que elas mesmas criaram. Um Deus que só abençoa, que nunca confronta, nunca corrige e nunca exige obediência. Um Deus tipo um Papai Noel espiritual, que existe para servir o homem. Mas o Deus verdadeiro não é servo do homem. Nós é que somos servos dele. O próprio Messias ensinou isso quando disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se o próprio Messias veio para servir, como nós achamos que fomos chamados para ser servidos? O verdadeiro Evangelho nos chama a negar a nós mesmos, tomar a cruz, obedecer aos mandamentos e viver em santidade. Isso não é religiosidade, e isso é regeneração. O batismo na água é um símbolo externo de algo que já aconteceu por dentro. Se não houve arrependimento, se não houve transformação e se não há obediência, então foi só água no corpo. O verdadeiro batismo é quando o Espírito do Pai faz morada no homem, e esse homem passa a viver para a glória de Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho. O resto é aparência. Talvez alguém esteja se perguntando agora: se o verdadeiro batismo é o espiritual, então por que o próprio Messias se batizou na água? Essa é uma ótima pergunta, e a resposta está na própria Bíblia. O Messias não se batizou porque precisava. Ele não tinha pecado, não precisava se arrepender e não precisava nascer de novo. O batismo dele não foi para a regeneração e muito menos para a salvação. Ele se batizou para cumprir a vontade do Pai. Ele mesmo disse que assim convinha cumprir toda a justiça. O Messias se submeteu ao batismo não por necessidade, mas por obediência perfeita. Ele fez tudo aquilo que o homem deveria fazer e não consegue fazer. Ao entrar nas águas, o justo se colocou no lugar dos injustos. A Escritura diz que ele foi contado com os transgressores. O batismo já apontava para a cruz, para o momento em que ele carregaria o pecado de muitos. No batismo do Messias, o Filho está nas águas, o Espírito desce e o Pai fala do céu. Foi ali que Deus revelou publicamente quem é o verdadeiro Filho. Então o batismo do Messias não prova que a água salva. Pelo contrário, mostra que ele cumpriu tudo por nós, para que hoje o homem seja salvo não por ritos externos, mas pela regeneração do Espírito.